Olá, está começando mais um Câmara em Foco aqui pela sua TV Câmara, canal 5.3. Você já sabe, a gente sempre se encontra aqui com um convidado especial, diferente, para falar sobre temas variados, diversos temas da nossa sociedade e que interessam a população. Lembrando sempre que você nos assiste aqui pelo canal aberto da TV Câmara e também pode nos assistir pelo canal da TV Câmara no YouTube. Lá os programas ficam gravados e você pode ver e rever quantas vezes achar necessário. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa o Dr. Agamenon Monteiro Lima, ele que é membro da Academia Brasileira de Neurologia desde outubro de 2000 e especialista em medicina do sono pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Doutor Agamenon, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Agradeço o convite, na mesma proporção. Tá certo, então. Bom, então já vamos começar falando, né, a sua especialização, que são distúrbios do sono, doutor. É importante a gente introduzir, antes de falar dos distúrbios, a lista já vai passando de 80 distúrbios de sono, existe até uma classificação internacional de distúrbios de sono, isso dada a oportunidade desse tipo de ciência ter investido bastante nos últimos 40, 50 anos. O sono começou a ser melhor observado a partir da década de 50, quando os estudos mostraram diferenças nos traçados de eletroencefalograma durante as passagens por noites de pacientes em sono. O que viu-se foi uma específica atividade cerebral e então passou a se respeitar e interessar melhor sobre como o cérebro funcionaria durante as noites, claro que humanas, de sono. E isso nos traz uma série de respostas e identificações da importância que ele recebeu ao longo desses anos e tornou um tema público e necessariamente bem avisado para que se faça cuidar da qualidade do sono, uma vez que a própria modernidade vem fazendo uma ofensa, uma invasão que progride e avança para atrapalhar o sono. Nos elementos básicos, quantidade, o sono da maioria das pessoas das cidades está reduzido. As pessoas de cidades em geral e principalmente metrópoles, elas já precisavam dormir mais, pelo menos 1 a 2 horas por noite. Qualidade específica de pessoas que têm grandes dificuldades em preocupando com suas obrigações e necessidades, e não conseguir ter uma boa condição de sono por uma vigilância aumentada e também a qualidade interferida por distúrbios respiratórios, que se tornou uma surpresa. São muitas as pessoas que têm ronco e apneia do sono, passa aí de 30% da população, então é alta a prevalência desse problema, atrapalhando a qualidade do sono. E ainda tem um terceiro item que está sendo invadido pelo smartphone. Ele passou a interferir na regularidade do sono. Então, sono, pela importância que tem, atrapalhado por a quantidade menor, por qualidade comprometida e por irregularidade nas noites, a pessoa dorme mais tarde, dorme mais cedo, não tem um horário específico de entrada e saída de sono, muito comum em adolescentes, tem sido bastante motivo de transtornos. Então, os distúrbios do sono atendem a essa base de condições que ofendem a realidade de vida do ciclo das 24 horas e aí é difícil que alguém se livre de, em algum momento ou situação da vida, de distúrbios de sono. Doutor Agamenon, o senhor falou aí desses 3 pontos, desses 3 temas específicos e eu gostaria de começar pela questão das telas, né? Como as telas têm influenciado de maneira negativa a frequência do sono na população? Eu gosto sempre de começar avisando que o celular salva muitas vidas, tá certo? O que oferece a tecnologia desse implemento é muito grande a utilidade, a importância. Hoje já atende inclusive a parte de empregabilidade. Tem pessoas que antes desempregadas apenas com o celular passou a ter um trabalho, um emprego.
e ele resolve mesmo muitas situações de emergências, de urgências, de comunicação à distância e às vezes atende até outros apelos, como vimos na pandemia, que mostrou para a gente que o home office, que é um tipo de proposta, passou a ser uma opção. Então hoje já existe um público grande que tem uma vida normal de trabalhar dentro de casa, justamente pela oferta das telas. Fica avisado o benefício. O que cabe diante de qualquer implementação tecnológica é uma preparação humana. Então, a falha vai recair na falta da educação. Então, a educação é aquele momento em que todos aceitam estar despreparados e entram num momento de iniciar uma preparação para lidar com determinada realidade. E isso pode ser com qualquer coisa. O simples fato de vestir pede um pouco de educação. O simples fato de alimentar pede um pouco de educação. E aí, uma série de outras realidades que a gente viu causar problemas, como a sexualidade, pela falta da educação, como a própria questão financeira, pela falta de educação, gera uma série de transtornos individuais e públicos ou coletivos. Aí entra também a questão das telas. Não foram os humanos preparados e continuam sem ser para lidar com esta proposta, com a oferta desta tecnologia. Então não é exatamente a tela quem faz o mal, é quem usa a tela inadequadamente que acaba podendo causar a si mesmo um mal, inclusive com privação de sono. Tem não só pessoas que vão dormir muito tarde porque ficam nas telas, como já tem quem passa a noite inteira sem dormir por estar do mesmo modo em frente às telas. A tela consegue replicar a simulação de um dia claro. Então a tela oferece luz, oferece áudio e oferece movimento. Então, olhando por uma janela de uma casa qualquer, você vai ver claridade, vai ver movimento e vai ver ruído. Isso o cérebro aprendeu que é o dia, que é a claridade, barulho e movimento. Então, se à noite a pessoa está com uma tela que simula o dia, isso para o cérebro acaba influenciando sem deixá-lo saber que a noite chegou e ele ter os serviços orgânicos cerebrais adequados para passar a noite. É muito interessante, né? E realmente vai passar pelo que o senhor falou, né? A educação é primordial. Primordial. Tentar, né? É a chance que a gente tem, na verdade, ela tem a fundamentalidade, mas tem a oferta da oportunidade. Então é muito diferente você ter a mesma pessoa com educação lidando com um determinado assunto e sem este tipo de preparo lidando com o mesmo assunto. Então não é um mal específico da pessoa, é porque ela de fato está naqueles nomes que a gente fala, né? No passado, ignorante, ou então desavisada, ou então analfabeta. Digital, no caso, seria um termo, né? O analfabetismo digital, ele já avança aí gravemente para fazer uma série de prejuízos, né? Tem uns vídeos curiosos de pessoas, inclusive no Oriente, né? Chineses, eventualmente japoneses, atentos à tela do celular que são atropelados, caem em determinados degraus ou buracos da própria rua. Não deixa de ser uma consequência do analfabetismo digital. Não é o lugar para usar aquilo, né? Verdade. Então você está vestido de biquíni numa festa social, ou então de terno numa praia, não é o lugar para você usar aquilo. Então, assim, as educações, elas são realmente valiosíssimas, inquestionáveis quanto a essa proposta, mas ainda é uma espécie de calcanhar de Aquiles nas noções de governabilidade. Doutor Agamenon, quantas horas de sono uma pessoa precisa dormir para preservar aí a saúde, a função orgânica, o seu organismo em geral? O tempo que outrora foi descrito como mínimo era 8 horas. Hoje, parece que já é o máximo. Então nós tivemos um tempo, eu conheci, em que o aviso sobre dormir no mínimo 8 horas era feito de uma maneira quase que inequívoca e com plena consciência de se falar de uma verdade. Pois bem, não há um tempo específico numérico. O que existe é uma média humana. Média humana não é individual. Então existem os indivíduos que são dormidores curtos geneticamente.
nem fez a opção por isso. Veio assim, de natureza. E os dormidores longos? Então, nesse momento, com toda a modernidade, às vezes condição urbana, tem os dormidores longos. Pessoas que precisam dormir perto de 10 horas por dia. E são saudáveis. Fazem bem aos seus serviços, trabalham, aprendem bem, são inteligentes e preservados do ponto de vista da condição cognitiva e, portanto, o cérebro não tem transtorno, mas precisam de perto de 10 horas de sono. E existem os dormidores curtos que causam um certo espanto de, com 5 horas, no máximo 6 horas por noite, sentirem plena condição de atuar durante o dia inteiro na sua atividade profissional ou estudantil, seja qual for, e com qualidade e sem queixas. Então, dormidores curtos e dormidores longos compõem realidades de variação de tempo de sono necessário. E a média populacional? Então, isso chega para perto de 8. E em regiões metropolitanas, cidades maiores, 7 horas e meia. Então, esse é um tempo flagrante ao indivíduo saudável. Então, o que se recolhe é em cima da própria verdade. Então, analisa quem não tem queixa nenhuma de sono e nem durante o dia, passam bem para dormir, mas passam bem para o dia de vida, e esses indivíduos são perguntados quantas horas dormem, e então recolhe-se esse tempo para fazer essa resposta. Qual é o tempo aproximado de sono para um ser humano? Então, em torno de 7 horas e meia é suficiente para reparação cerebral, que é o interesse do sono. Reparação cerebral. Então, o cérebro é um órgão de alta energia, impacta muito a ele mesmo, então ele precisa desse formato de atividade, que é um tipo de serviço que o cérebro presta, que é o sono, e esse serviço, então, vale como reparação, é uma retífica que ele dá a si mesmo para que possa retomar os funcionamentos básicos. Muito bem, né? Doutor Agamenon, que tipo, né, ou quais os tipos de distúrbios mentais a insônia ela pode provocar? Então, a princípio, você foi bastante direto ao assunto, porque nós temos o dado insônia, que é o tipo de descrição ao indivíduo que refere que vai para o sono, vai esperando que adormeça, e isso não acontece. Sim. Contrapondo todas as condições. Então, veja, para pensar em insônia, primeiro, é preciso respeitar que o indivíduo não teve uma grande mudança ambiental para que ela começasse a acontecer. Porque caso haja uma situação ambiental, o vizinho está com a festa e o som está alto, é difícil, quem não vai ter insônia. Então, se seu vizinho não deixa permissão de uma sonoridade silenciosa para a sua noite, que você não tem nada a ver com a festa dele, você não vai ter um sono adequado, teria uma insônia reacional. Então, a insônia propriamente dita, ela é o distúrbio mais presente populacionalmente. A insônia é o distúrbio mais presente populacionalmente. E ela interfere na função que eu acabei de lembrar, reparadora do cérebro, e aí a pessoa que teria uma noite de cérebro refeito não tem esse mesmo resultado. É obrigado a sair da cama com o cérebro sem ter terminado os serviços de reparação. Ele tem que enfrentar o dia de mais atividades, de estimulação, aí entra tudo, visão, audição, olfato, paladar. Então é o cérebro quem tem que lidar com todos os sentidos. É o cérebro quem tem que fazer os arranjos de pensamentos e a escolha dos comportamentos. Então você pensa 3, 5 coisas, mas você tem que escolher uma delas para poder agir, porque a ação tem o horário, no tempo e lugar. Então o que você tem que fazer em cada tempo e lugar tem que ir sendo escolhido, o cérebro quem vai ajudar a fazer isso. Pois bem, um primeiro elemento mental que já podemos chamar a atenção é que esse indivíduo vai ter dificuldades de ter sentidos com a devida medida do dia, ele não vai achar as coisas tão interessantes do que vê, do que ouve, do que sente cheiro, ele já vai ter uma intolerância sensitiva, ele não vai conseguir os arranjos, porque o cérebro não está conseguindo fazer os arranjos dos pensamentos em tempo
adequado, isso pode frustrá-lo na expectativa de cumprir as próprias propostas. Ele falou que ia fazer uma coisa, acabou, não fez. Como é que ele não conseguiu atender a si mesmo em propor uma coisa e descumprir? E aí ele termina o dia relativamente frustrado com a baixa do empenhar e do desempenhar. Então, é o grande e mais frequente elemento da mente é a chance desse indivíduo deprimir em relação a esse estado insone. E a alimentação se faz recíproca, porque esse indivíduo já também na próxima noite sugere que não vai dormir, porque nas anteriores não vem dormindo. Então ele cria um ciclo de vigilância tóxica e não percebe que isso está acontecendo e, é claro, em sequência esse cérebro só vai tendo piora de possibilidade de empenhar e desempenhar. Então o flagrante direto da condição mental está relacionada à qualidade do cérebro fornecer os serviços dele. E o efeito disso em relação a diagnósticos é o indivíduo insatisfeito com a própria condição de ações e capacidade de ações. Isso é chamado, num termo que já foi bem estudado e classificado, de transtorno de humor. E aí, no caso, a gente chama de transtorno de humor depressivo. Alguns têm um padrão de aflição em torno disso. Certo. Essa aflição é como se isso acontecendo, ainda mais ele não quer que aconteça. Então essa aflição é contrária à base energética do que está acontecendo. Então quando associa esse estado de baixo empenho e desempenho, depressivo, transtornado de humor, esse indivíduo segue com transtorno de ansiedade associado. Transtorno de ansiedade e transtorno depressivo são os termos mais vinculados aí à insônia. Muito bem, né? Então, importante a gente saber disso. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar para continuar esse bate-papo aqui com o Dr. Agamenon Monteiro. E vamos passar a saber também o que é narcolepsia, vamos entender a diferença entre ronco e apneia, e ainda o que é apneia obstrutiva e outros detalhes acerca dos distúrbios do sono. Fique ligado, o Câmara em Foco volta já já. Muito bem, estamos de volta, programa Câmara em Foco. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Agamenon Monteiro Lima. O doutor é neurologista, membro da Academia Brasileira de Neurologia, especialista em medicina do sono pela Unifesp. No primeiro bloco, nós tratamos um pouco aqui da qualidade do sono, do que acontece com as pessoas quando elas desenvolvem, né, esses distúrbios, motivos, causas e outros assuntos. Agora nós vamos falar um pouco, doutor, exatamente de narcolepsia, né? O que é a narcolepsia? Quais as suas implicações na saúde mental, na saúde física? O termo narco já devia ter sido bem avisado populacionalmente, porque um dos tipos de palavras que mais aparecem nos jornais são os narcóticos, né? Então, quem são eles, né? São parentes ou próximos dos hipnóticos. É que nós temos um fornecimento latino e grego de termos para formar as nossas palavras. E a palavra narco tem a mesma equivalência da palavra hipno. Hipno na Grécia e narco egípcio, né? E aí influencia a nossa cultura também, a cultura egípcia. Agora, a narcolepsia foi o batismo dado a uma situação de sono súbito. Então, lepsis é um termo que refere a posse
súbita, ou entrada súbita. Narcolepsia, entrada súbita em sono. Bom, os termos se servem, mas a gente acaba distanciando com o tempo de estudo da originalidade descritiva. Hoje, a condição que ainda é chamada de narcolepsia já tem divisões e existe o formato que é o mais frequente, que é pelo excesso de sono. Então, quando o indivíduo tem sonolência excessiva, esse indivíduo já é candidato à narcolepsia. Para critério de diagnóstico, alguns fenômenos do sono da noite é que acrescentam para o diagnóstico de epilepsia. E eles seriam a paralisia do sono, uma sensação curiosa de que a pessoa teria despertado, mas ela não consegue se movimentar. Então ela sente parecendo paralisada. E aí batizou esse estado de paralisia do sono. Ele é curto, transitório, dura segundos, acontece em pessoas saudáveis muito eventualmente, não tem grande significado, mas no portador de narcolepsia acontece com mais frequência e isso chama atenção. Também a entrada em sono, logo no começo dele, os primeiros minutos, 15, 20 minutos, já entra em atividade de sonhos. Então, quando os sonhos acontecem normalmente, demora pelo menos 90 minutos para acontecer. Então, nós temos aí uma entrada em sono sem sonhos e depois de 1h30 é que começam os primeiros sonhos da noite. Respeitando que para acontecer os sonhos, é ideal que o indivíduo já esteja bem dormindo, em condição de não perceber os sonhos, porque eles costumam não ser agradáveis e são caóticos. E quando acontece a entrada em sonhos assim, com um indivíduo que acabou de adormecer, eles são batizados de alucinações hipnagógicas. Esse é um termo que apenas quer dizer entrada em sono, só que com sensação de estar vendo o sonho acontecer. E um quarto elemento que na narcolepsia precisou dividir, que nem sempre está presente nos portadores, que é a cataplexia. Uma condição que a entrada em sono durante o dia, a pessoa acordado, surpreende ao portador e surpreende as outras pessoas em companhia, porque o indivíduo ele chega a cair onde ele estiver, pode ser numa mesa ou pode ser no chão, pelo fato do sono entrar subitamente e amolecer a musculatura. Então, essa é a narcolepsia, um distúrbio que é mais curioso do que frequente. Só que esses indivíduos com sonolência excessiva diurna passaram a ser melhor estudados e identificou-se que eles têm um tipo de narcolepsia que não é a mesma do portador com cataplexia. Então ele não chega a adormecer subitamente, mas ele tem grande intensidade de sonolência diurna, que às vezes ele mesmo refere, eu preciso deitar, de não tolerar, não conseguir manter-se ou sentado ou de pé por algum tempo. Então ele procura repouso, ele procura um canto, nem que for o chão mesmo, para se deitar, porque ele não vai resistir à entrada em sono. E essa é uma situação não grave, mas é muito desagradável para a vida do indivíduo, precisa de bastante orientação e já existem bons tratamentos. Ok? Narcolepsia. Tá, muito bem. Doutor, uma outra pergunta, né? Como é que o bruxismo interfere no sono e na qualidade de vida? Os movimentos de membros humanos e os movimentos de queixo humano espelha a vida animal com quase totalidade dos animais. Então, ao pensar movimento de animais, braços, pernas, no caso os outros que teriam seus membros, e queixo. Tem grande intensidade e frequência e permanência móvel. Então a condição animal, ela dá um certo direito de movimentação. Tanto a boca, igual a gente está falando aqui, tem a parte da mastigação, que é o movimento alimentar, e isso é uma espécie de ensino e habituação que gera memória funcional. Então, diria, pernas sabem mexer, braços sabem mexer e a boca, queixo, também sabe mexer. É como se fosse autoridade móvel. Então não depende tanto do cérebro
ou da condição neuromuscular pedir, autorizar e impulsionar. Então eles teriam essa precedência. Só que a forte e a intensidade repetitiva, ela se associa com mais solicitação. Então quando a gente tem enfrentamentos, a gente tem mais força em membros e queixo. Então a gente nem percebe aumentar o tônus dessas musculaturas todas e elas ficarem prontas para enfrentamento. Olha, isso não quer dizer que vai brigar com alguém não, mas vamos simular como se fosse. Se fosse lutar, tendo que enfrentar algum inimigo, teria que travar bem os dentes, ok? Então esse precedente antropológico, comportamental, fornece as condições para o bruxismo. Isso porque o bruxismo é descrito como um movimento que aperta os dentes e tem o ranger de dentes. Então você tem dois padrões de movimento. Um que encosta demais a arcada superior na inferior e o outro que faz com que elas se movam como se em atrito e tudo muito desnecessário, entre aspas. Só que o estado de sono, como eu lembrei, ele faria baixa da musculatura movimentar, ele faria hipotonia, que espera-se de todos nós. Entrou em sono, vamos todos relaxar. A denúncia de relaxamento, inclusive, é vista de alguém deitado, dormindo sentado. Quando a pessoa adormece sentado, nem a cabeça dela sustenta mais. Cadê a musculatura? Tá mole. E a boca? A boca tende a abrir. É verdade. Até a língua, quando é volumosa, costuma sair um pouco da boca. Então, espera-se do sono uma baixa do tônus muscular, para fins de reparação, como lembrei. Mas o bruxismo lembra aquela autoridade móvel da questão mandibular e faz com que isso entre em atividade em sono. E, é claro, fica sendo uma teoria que explica o motivo do bruxismo. Isso porque a principal vinculação do bruxismo foi estudada aos transtornos de ansiedade. Indivíduos com estados de ansiedade elevados, intensos, transtornados, eles que têm maior incidência de bruxismo. E ao contrário, indivíduos com baixa dessa condição têm menor incidência de bruxismo. E os efeitos, claro, são diretos. Primeiro, aos dentes, que vão desgastar. Segundo, a musculatura, que vai fadigar. E terceiro, a sensibilidade da cabeça, que tende a ficar dolorida. Verdade. Doutor, qual a diferença, né, entre ronco, apneia e apneia obstrutiva? Os três seriam graus da mesma condição. Apenas os nomes é que vão sendo variados ou mudados. E é claro, para que os nomes pudessem e tivessem que mudar, foi observado o grau de abertura da faringe. A faringe é o que a gente popularmente chama de garganta. É isso que a gente abre a boca no espelho e vê lá no fundo da boca, atrás daquela que é a campainha da garganta, que ali a gente chama de úvula. A faringe tem muito músculo, porque ela tem dois serviços. Passagem de ar pela via aérea, do ar que vem do nariz até a laringe, mas tem o serviço digestivo. O alimento que entra pela boca, qualquer que seja, sólido, pastoso, líquido, vai ter que passar pela mesma faringe e ir ao esôfago. Então a situação da faringe é uma situação delicada do ponto de vista funcional. Mas quando está deitado, sem estar engolindo nada, e em relaxamento muscular por estar em sono, a musculatura tem um caimento, uma moleza. Então esse estado relaxado muscular da faringe é que permite o que será o grau de fechamento. Se o fechamento tiver um pequeno grau, esse indivíduo vai roncar. Então ao sugar o ar para respirar normalmente, o ar vai passar em ruído pela faringe e causar o estado de roncar. Quando esse fechamento piora e se torna ainda mais estreita a passagem, aí a gente avança para os aspectos de apneia do sono. O que se espera é que consiga medir nessas apneias
se só fechamento por esta descrição de músculos que estão colabando, ou se a parte neural que controla esses músculos estaria falhando. Quando a parte neural está falhando, aí entra a diferença, porque eu chamaria a primeira apneia de obstrutiva e essa segunda apneia de central. Então, é só uma descrição classificatória, tá certo? Então, você tem fechamentos parciais causando ronco e fechamentos maiores causando apneias. Doutor, nosso tempo está encerrando, mas eu ainda gostaria de perguntar para o senhor o que é polissonografia e a importância dela no tratamento. Polissonografia ficou sendo o nome dos muitos registros simultâneos durante o sono. Porque o exame tem toda uma demanda. A pessoa sai de casa, tem que dormir. Hoje já faz exames em casa. A gente tem aparelhos portáteis domiciliares. Mas fios ligados. Então, os eletrodos são aproveitados na noite inteira para registrar a parte de eletroencefalograma, a parte de movimento ocular, a parte de movimento de queixo, movimento de pernas, movimento de abdômen e tórax, saída de fluxo de ar do nariz, da boca, a percepção do ronco por sensores diretos que são próximos à faringe, eletrocardiograma. Então você tem múltiplos, e o nome desta condição no português a gente fala poli. Quando fala poli é porque são vários. Sonografia vai ser o registro durante o sono. Esse é o nome final do exame. É um exame que tem grande importância para o diagnóstico desses distúrbios, bruxismo, insônia, apneia do sono, ronco. Então, a gente avisa que é uma seleção, porque não são todos os pacientes que têm necessidade do exame. Certo. Muitos são tratáveis sem o exame, mas o exame é uma ferramenta que ajuda bastante. Doutor, qual a importância, né, de identificar as doenças neurológicas no estágio inicial, consultar o profissional e resistir a consultar o famoso Dr. Google, né? Qualquer incêndio que causa grande prejuízo, até de vidas, dá para apagar muitas vezes com a mão. Então, o que a gente às vezes assiste já em condição catastrófica, começou com uma pequena chama de isqueiro. Então, se você estivesse perto, atento àquilo que estava começando, você conseguiria causar um grande preventivo a uma possível reação de prejuízos. Os distúrbios neurológicos também, eles passam por essa realidade. Eles, quanto mais precocemente identificados, menor seriam os prejuízos a esses pacientes em tempo, né? Isso vale para quase tudo, e hoje a gente tem a ideia do AVC, né? Até o AVC, que é um problema que ainda deixa muita sequela e causa morte, sabe-se que com o tempo tem grande chance de salvamento e reversibilidade. Então é preciso educar a população para tentar favorecer que essa atenção ao diagnóstico que é suspeito, não precisa saber que está com AVC, mas suspeitar é válido. De uma pessoa com alguma diferença no falar, dificuldade de ficar de pé ou de equilibrar, uma força que dá menos intensidade, deixa cair às vezes um objeto, pode sinalizar um AVC, e isso, em tempo, vale a pena avaliar o quanto antes. Muito bem, né? Bom, nós estamos chegando ao final do nosso Câmara em Foco, agradecer a presença do Dr. Agamenon Monteiro. São muitas perguntas, certamente, né? Outros assuntos nós teremos chance de tratar, por isso fica à vontade para voltar quando quiser, doutor. Muito obrigado, espero que tenha esclarecido algum tanto para as pessoas. Tá certo, então. Câmara em Foco fica por aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, a gente se encontra no nosso próximo programa. Até lá, tchau.